Oi! Hoje eu vim trazer um vídeo muito especial que é para compartilhar com vocês algo que foi, né, e que está sendo bastante importante para mim. Esse vídeo ele está um pouquinho atrasado, eu queria ter conseguido gravar ele antes, porém aconteceram muitas coisas nos últimos 15 dias e eu acabei só conseguindo gravar ele agora. Mas basicamente esse vídeo é para eu compartilhar com vocês que eu fui aprovada em medicina pelo FIES e para contar como que eu soube da aprovação, como que foi esse processo e como está sendo isso para mim. Eu tentei passar em medicina durante 3 anos e a primeira vez que eu tentei o FIES foi no ano passado. E eu tinha conseguido ser aprovada no FIES com financiamento de 100% no ano anterior. Porém, eu tinha passado em uma cidade que ela era tipo bastante distante. Ela ficava assim bem no interiorzão da Bahia e tipo o problema é que acabava ficando muito distante da minha família e de pessoas que eu conhecia e acabava ficando muito isolada. Além disso, a faculdade que eu tinha passado, eu tinha visto na época que os alunos de medicina de vez em quando faziam greve. E eu acabei não gostando disso, aí somou a questão da cidade ser bem distante com a faculdade que eu não gostei tanto, e eu acabei decidindo não pegar o FIES no ano passado e tentar mais um ano de estudos. E a minha prioridade sempre foi conseguir passar em uma universidade pública, tanto que ao longo desses 3 anos, além do Enem, eu fiz os processos seletivos tradicionais de algumas faculdades, por exemplo, a UNEB e a UESB. Fiz também o vestibular da Baiana para a bolsa de 100% de estudos, participei do ProUni, FIES, enfim. Nesses últimos 3 anos, o que eu mais participei foi de processo seletivo. E desde o ano passado, o FIES ele já era algo que eu cogitava fazer, porém eu sempre tinha em mente que eu só iria fazer o FIES se fosse em uma cidade que eu gostasse e em uma universidade que eu também gostasse. E esse ano acabou somando as duas coisas, então tipo assim, eu acabei ficando muito feliz. Esse ano, antes de iniciar o processo seletivo do FIES 2025, eu estava bastante positiva, porque como eu já havia passado no ano anterior, eu achei que esse ano ia ser mais tranquilo para mim conseguir passar também. Porém, não foi bem assim. Eu tenho direito a concorrer no FIES Social, que pode dar até 100% de financiamento. Porém, não é em todos os casos que o estudante que concorre no FIES Social vai conseguir 100% de financiamento. Isso só pode acontecer se o estudante passar em uma universidade em que a mensalidade seja de até R$10.000. Porém, a maioria das universidades que tem vaga para medicina no FIES tem a mensalidade acima de R$10.000. E essas faculdades eu não poderia concorrer. Porque quando o valor da mensalidade ultrapassa esses 10 mil, a faculdade exige que o estudante pague esse valor. Porém, não tem como o estudante que se encaixa como baixa renda pagar todo mês esse valor que está ultrapassando, seja, sei lá, 900, 2.000, 4.000 reais. E a minha prioridade era tentar passar pelo FIES em uma faculdade de Salvador. Porém, todas as faculdades de Salvador no FIES estavam com mensalidades muito altas. Todas tinham mensalidade acima de R$10.000. Algumas universidades acabam dando desconto desse valor que ultrapassa os 10 mil para que o estudante consiga cursar. Porém, assim, é difícil isso acontecer e não é nenhuma garantia. Então, se eu fosse me inscrever, por exemplo, nas faculdades de Salvador e em algumas faculdades que estavam com a mensalidade maior do que os 10 mil, provavelmente eu ia acabar, assim, perdendo a minha inscrição porque eu não iria conseguir cursar. Então, assim, como seria algo que mesmo que eu passasse eu não iria conseguir cursar, eu acabei não me inscrevendo nessas universidades. E, por exemplo, em Salvador tinha muitas vagas no FIES Social, porém todas essas vagas eram para mensalidades muito altas. E eu tinha bastante chance de passar nessas faculdades, mas assim, não fazia sentido nenhum eu me inscrever, porque no fim eu não iria conseguir cursar. Então isso foi o que mais me deixou desmotivada ao longo do processo do FIES nesse ano, por conta que a maioria das vagas eram para universidades que tinham a mensalidade acima dos 10 mil. Essas faculdades eu não podia concorrer, porque mesmo que eu passasse, não iria ter como eu cursar. Como eu já falei, algumas faculdades dão desconto, mas não é nenhuma garantia, então eu preferi não me inscrever. Eu acabei optando pelas universidades que tinham a mensalidade abaixo dos R$10.000,
por mais que tivesse bem menos vagas e fosse mais difícil de passar. Quando iniciou o FIES, eu até pensei em documentar, então, tipo, a cada dia mostrar como é que estava sendo o processo, qual que era a minha posição, quais faculdades eu estava escolhendo. Porém, eu acabei desanimando muito, porque a maioria das vagas eram em faculdades que estavam com a mensalidade muito alta e que eu não iria me inscrever, e tinham poucas vagas nas faculdades que tinham a mensalidade mais baixa. Aí eu acabei nem fazendo o vídeo documentando, porque eu achei que de fato ia ser muito difícil eu passar esse ano e eu não estava tão confiante para ser aprovada. Ao longo do processo de inscrição, como eu vi que tinham poucas vagas nas universidades com mensalidades menores do que os 10 mil, eu comecei a expandir mais minhas pesquisas. Então, eu fui pesquisando em outros estados, vendo onde é que tinha vagas. Eu vi que em São Paulo tinham bastantes universidades que o corte estava mais baixo e que a mensalidade também era mais baixa, mas assim, tipo, eu não tinha vontade nenhuma de morar em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, já morei alguns anos lá, mas é um lugar que eu, de fato, não tenho vontade de voltar para morar. Eu acho que talvez eu iria para fazer residência, alguma coisa assim, mas no momento eu não tenho vontade de morar lá. Eu queria ficar pelo Nordeste mesmo. Então eu foquei em universidades aqui do Nordeste que tinha mensalidade com esse valor menor do que o teto, né, que é os 10 mil reais, e me inscrevi nelas, por mais que tivessem menos vagas e que fosse mais difícil para mim passar. E no FIES a gente pode colocar 3 opções de cursos e de universidade. E aí, na minha primeira opção, eu coloquei uma universidade que ficava em Lauro de Freitas, que é uma cidade bem próxima de Salvador, é uma cidade vizinha de Salvador. Na segunda opção, eu coloquei uma universidade que ficava em Camaçari, que também é uma cidade próxima a Salvador, é uns 45 minutos de carro. E na minha terceira opção, eu coloquei uma universidade de Olinda, se eu não me engano era a Faculdade de Medicina de Olinda, por conta que essas 3 faculdades eram aqui no Nordeste, ficava mais ou menos na localidade que eu queria e também estava com a mensalidade inferior ao teto. No entanto, a Faculdade de Medicina de Olinda eu coloquei, mas eu não estava assim com tanta vontade de estudar lá por conta da localidade. Se eu fosse me mudar para Olinda para fazer faculdade, iria ficar assim bastante distante da minha família. Tanto família por parte de mãe, por parte de pai, enfim, por parte de todo mundo, eu ia meio que ficar um pouco isolada. Então, tipo assim, eu me inscrevi porque eu vi que era uma opção legal, mas não estava com tanta vontade de estudar lá. Então, eu me inscrevi nessas 3 universidades, depois terminou o período de inscrição e eu estava, assim, bastante desanimada. Por quê? A universidade que eu me inscrevi em Lauro de Freitas só tinha 2 vagas, a que eu me inscrevi em Camaçari só tinham 5 vagas, e a que eu me inscrevi em Olinda também eram 5 vagas. E a minha posição não estava próxima, então eu achava que seria muito difícil para mim passar e que se eu passasse seria tipo na de Olinda, porque a minha posição estava bem mais perto em relação às outras universidades. E eu achava, né, também que se eu passasse, que seria já no período final das chamadas da lista de espera, que seria em abril. Mas enfim, né, fiz lá minha inscrição da melhor forma que eu consegui e deixei. Se eu não me engano, no dia 18 de fevereiro foi a primeira chamada do FIES, que eu vi que eu não tinha passado. Dei uma olhada na quantidade de pessoas que tinham na minha frente, assim, era bastante gente para poucas vagas. Aí eu pensei, acho que vai ser muito difícil passar. A primeira lista de espera do FIES saiu no dia 25 de fevereiro, que foi a lista que eu passei. Eu, assim, não imaginava de forma alguma que eu iria passar já na primeira lista de espera. O FIES, ele é um pouco confuso para você saber a sua posição e também a quantidade de vagas disponíveis. Porque lá tem, tipo, as vagas no curso e na universidade e também tem vagas no grupo de preferência. Mas, pelo que eu entendi até hoje, o que vale são as vagas no curso, que é essas que eu falei pra vocês, né? Que tinha 2 em Lauro de Freitas, 5 em Camaçari e 5 na Faculdade de Medicina de Olinda. Isso para minha modalidade, né, que era FIES Social, ampla concorrência. E em relação à posição no FIES, é difícil você saber sua real posição, porque no FIES tem uma tripla classificação. Então, no FIES, cada pessoa ela pode escolher 3 opções de curso. Então, é como se ela estivesse concorrendo a 3 lugares ao mesmo tempo. Isso faz com que as posições fiquem distantes, quando, na verdade, uma pessoa está mais perto de passar.
Porque, por exemplo, eu estava na minha posição, só que tinham várias pessoas na minha frente que iriam passar em outras opções delas. Então, tipo, isso acaba enganando o estudante. Você não sabe de fato qual é a sua posição. Mas, enfim, aí no dia 25, no turno da manhã, eu tentei olhar se já tinha saído a primeira lista de espera, porém ela ainda não tinha sido divulgada. E eu não, de fato, eu não achava que eu ia ser aprovada, tipo, eu achava que eu tinha alguma chance de passar, mas tipo, já no finalzinho das convocações da lista de espera. Então, no dia 25, quando saiu o resultado, eu não tava tão animada. Tipo, eu fui olhar porque tinha que olhar. E aí, no dia 25 de manhã, eu fui olhar, não tinha saído. E também, como eu não estava confiante de que eu ia passar, no dia 25 eu nem tentei olhar de novo, eu esqueci completamente e só fui olhar no dia 26. E aí no dia 26 de manhã eu lembro que eu tinha lavado meu cabelo e tava com hidratação, tinha colocado tipo aquelas toucas, sabe? Pra deixar a hidratação agindo e minha mãe tava tomando banho. E aí, como o banheiro estava ocupado, eu lembrei da primeira lista de espera do FIES, né? E pensei, nossa, eu vou olhar, aproveitar que minha mãe tá tomando banho e depois dela eu vou. Aí, quando eu fui entrar para olhar a lista de aprovados, eu nem cheguei a fazer o login. Eu vi que o FIES esse ano disponibilizou uma página em que dava, né, para os estudantes colocarem a cidade, a universidade, o curso e ver todo mundo que tinha se inscrevido. Aí eu nem cheguei a, tipo, entrar pra fazer login e ver se eu tinha passado ou não, porque, tipo, eu não tava com essa confiança. Aí eu fui pesquisar na minha primeira opção, que era Lauro de Freitas, porque eu pensei, vou ver se tem muita gente ou pouca na minha frente pra eu ver quais são minhas chances. Aí, quando eu abri a lista e fui descendo e cheguei ao meu nome, tava falando que eu tinha sido, tava tipo em laranja, falando que eu tinha sido aprovada ou era selecionada em outra opção de curso. Aí eu já comecei a ficar, como assim? E aí, tipo, eu comecei a pensar, tá, acho que eu fui aprovada, mas eu achava que eu tinha sido aprovada na minha terceira opção, que era na Faculdade de Medicina de Olinda. Por conta que eu tava mais perto, né, de passar nela, e aí eu achei que eu tinha passado nela, tipo, eu não imaginava que eu tinha passado na minha segunda opção, que era a Faculdade de Camaçari. E aí eu fiz o login, né, e fui ver se eu de fato tinha sido aprovada e em que opção eu tinha sido aprovada. E aí eu vi que eu tinha passado na minha segunda opção, e eu fiquei tipo assim... Primeiramente, a minha reação foi ficar em choque, porque eu realmente, assim, fiquei muito desacreditada. Como tinham poucas vagas e minha posição não estava tão legal, eu achava que era muito difícil eu conseguir passar, ou que se eu passasse, né, ia demorar. E aí, quando eu vi que eu tinha sido aprovada, e ainda que eu tinha sido aprovada na minha segunda opção, que era em Camaçari, eu fiquei, tipo, muito, muito feliz, porque era uma das cidades que eu estava com vontade de ir morar. E aí, tipo, primeiramente, assim, eu fiquei em choque, eu fiquei um tempão olhando pra tela do notebook, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Por conta que, realmente, assim, eu não achava que eu ia conseguir passar, ainda mais em Camaçari, eu tava achando que se eu passasse ia ser em Olinda. Então, tipo assim, eu fiquei assim, muito em choque, muito desacreditada. Aí depois foi caindo a ficha, aí eu fui ficando muito feliz, muito aliviada. E enfim, vai vindo um misto de emoções. E aí eu fiquei um tempo, né, olhando pro computador e tentando processar que eu tinha sido aprovada. Inclusive, eu já tinha sido aprovada desde o dia 25 de fevereiro, mas eu só fui ver no dia 26, porque, né, eu não tava tão animada, acabei até esquecendo. E aí, quando eu vi o resultado, eu contei pra minha mãe, ela também ficou muito feliz. E, gente, assim, tipo, foi maravilhoso. E, de fato, assim, é impressionante como que de uma hora pra outra as coisas podem mudar. Porque, sabe, tipo, eu tava, assim, acreditando que não ia dar certo, que eu não ia conseguir passar esse ano. E, sabe, tipo, foi só eu abrir a tela, assim, do notebook que eu vi que eu tinha passado em uma cidade que eu iria querer me mudar, que eu tinha passado em uma universidade que eu gostei também. Então, assim, gente, sabe, tipo, de uma hora pra outra, meio que assim, tudo aquilo que eu tinha preocupação de não acontecer, aconteceu. E é uma sensação muito boa, tipo, é um alívio muito grande. Eu acho que essa sensação boa que eu senti, que eu ainda sinto, não é só por ser aprovada, mas é por ser aprovada em uma cidade que eu tenha gostado, em uma universidade que eu tenha gostado, por conta que não é só fazer o curso, né? A nossa vida não é baseada só em estudar, só em vida acadêmica. Tem várias coisas que são importantes também.
e eu sei que isso influencia muito na forma como eu tô me sentindo atualmente. Eu sou uma pessoa mais ansiosa e ao longo do processo seletivo, uma das coisas que mais me preocupava não era nem tanto a questão de ser aprovada ou não, mas era a questão de comprovar minha documentação. Era algo que me deixava ansiosa por conta que eu tinha medo de passar e reprovar na documentação. Então, eu descobri que eu tinha sido aprovada no dia 26 de fevereiro, que foi em uma quarta-feira, e a quinta e a sexta-feira eu usei para providenciar a documentação e enviar para a universidade. E ao longo desses dias, só quem soube da minha aprovação era eu, né, obviamente, minha mãe, meu namorado e uma amiga minha, por conta que a gente tinha marcado de ir no rodízio no sábado. Aí eu compartilhei com ela. Mas as outras pessoas só ficaram sabendo no domingo. Então, eu soube da minha aprovação na quarta-feira, quinta e sexta eu fui atrás dos documentos e enviei. No sábado, a universidade me respondeu dizendo que tinha aceitado a minha documentação. E só nesse momento, de fato, eu fiquei tranquila para compartilhar com outras pessoas, por conta que eu tinha medo de compartilhar minha documentação não ser aprovada e depois eu ia dizer a pessoa que não deu certo. Então, tipo, eu só compartilhei depois que eu já estava mais segura que de fato eu tinha sido aprovada e que meus documentos tinham sido aceitos. E aí, no sábado, né, a faculdade me respondeu dizendo que tinha aceitado meus documentos, porém eu segurei a notícia até o domingo. Por conta que domingo era o meu aniversário. Então eu aproveitei, né, que já era o meu aniversário. Aí eu liguei para os meus padrinhos, liguei para o meu pai, liguei para algumas pessoas da família para compartilhar e também compartilhei no Instagram. Então foi só no domingo, quando eu já estava mais tranquila, que eu compartilhei com as outras pessoas. E o domingo para mim foi um dia assim muito incrível, foi um dia muito feliz. Como era meu aniversário, eu já ia ficar feliz por conta que tem as pessoas, né, que vão dando parabéns, a gente sente o carinho e o amor das outras pessoas, então acaba sendo muito bom. Mas assim, meio que turbinou, porque eu fiquei ganhando parabéns 2 vezes, e era tanto do meu aniversário quanto da minha aprovação. E assim, foi um dia que eu lembro que foi corrido, eu fiquei fazendo algumas coisas aqui em casa, ajudando minha mãe, mas foi um dia assim muito, muito feliz, recebi muitas mensagens de carinho. E tipo, foi muito incrível ver tantas pessoas felizes com a minha conquista. É muito legal isso, sabe? De tipo, eu ter conquistado algo. Como eu até falei no meu post do Instagram, isso não é uma conquista só minha, por conta que ao longo desse processo, meus pais foram muito importantes, meu namorado foi importante, amigos meus que eu compartilhava meu dia a dia foram muito importantes, parentes também. Então assim, não é uma conquista só minha, porque sozinha eu com certeza não ia conseguir. Tipo, é muito legal porque também tiveram pessoas que eu não tenho tanto contato no dia a dia, ou que assim eu falo raramente, mas que ficaram muito felizes com a minha conquista. E tipo, é muito legal ver, sabe, tipo, como isso contagia pessoas que gostam e que se importam com a gente, sabe? Tipo, foi muito, muito legal mesmo. Ver a alegria das outras pessoas, elas comemorando aquilo, tornando o dia delas também mais felizes, assim como tornou o meu dia mais feliz. E eu acabei demorando a trazer esse vídeo porque nos últimos dias foi bastante correria. Então, nos primeiros dias eu fui atrás de documentação e na semana seguinte eu já tive que começar a colocar em ordem as coisas para mudança. Tipo assim, o que tá me ajudando é que as minhas aulas só vão começar no dia 24 de março. Quando eu passei, eu achei que já tinha começado, mas graças a Deus não, só vai começar no dia 24 de março. Então eu tive aí praticamente um mês, né? E ainda tô dentro desse prazo para me organizar, colocar as coisas em ordem. Então, tipo, isso é algo que tá ajudando bastante. E no início eu tava preocupada, eu tava mais ansiosa, porque é toda uma mudança, mas os veteranos da gente tá dando um suporte muito bom, estão tirando muitas dúvidas e de fato estão nos ajudando. Então, tipo assim, eu tô bem mais tranquila porque, tipo, eu sinto que eu não tô sozinha. Tanto tem o pessoal da turma que já tá interagindo, mesmo que seja de forma online, quanto os veteranos que estão dando um bom suporte pra gente. E eu tô bastante animada e bastante ansiosa positivamente para começarem as aulas, sabe? Para poder viver tudo isso, para conhecer meus colegas de turma, conhecer os veteranos pessoalmente e para experimentar isso, sabe? Independente das coisas boas e das dificuldades que a gente sabe que vão surgir também. Mas assim, tô animada, não vejo a hora. E como eu já falei, as aulas vão iniciar no dia 24, que é em uma segunda-feira.
e já tem meio que um planejamento também. No início vai ter uma recepção para os calouros, depois vai ter a cerimônia do jaleco, em que a universidade vai dar pra gente o nosso primeiro jaleco, e no turno da tarde a gente vai ter uma aula geral que é sobre o curso. Então, tipo assim, tô bastante animada, e aí só na terça-feira é que de fato vou iniciar as aulas. Então agora vai começar uma nova fase na minha vida, que eu esperei muito e graças a Deus, que na verdade já começou, né? E eu tô trazendo hoje esse vídeo para compartilhar a aprovação, e eu quero fazer outros vídeos. Então eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando meu material universitário, quero mostrar para vocês o meu primeiro dia de aula, que vai ter a cerimônia do jaleco, quero fazer vlogs também, na universidade, mostrando minha rotina de estudos, mas eu quero trazer outros vídeos também, por conta que, tipo, eu não quero focar aqui no YouTube nem em questão de estudo e nem só nas outras áreas da minha vida, sabe? Tipo, eu quero que seja um canal que seja eu. Então, assim, o que me der vontade de trazer, eu vou trazer e vou postar aqui. E só pra concluir, eu queria compartilhar também um pouco mais dessa sensação, né, de poder, de finalmente começar algo que eu queria tanto. É uma sensação, assim, muito incrível, sabe? Tipo assim, não dá pra descrever. É algo que a pessoa só vai saber de fato quando ela viver, mas vale muito, muito, muito a pena, sabe? Tipo, como eu já falei em outros vídeos, eu tinha feito 1 ano e meio de outro curso que eu não gostava e só depois eu saí dele pra tentar medicina, sabe? E tipo, agora que eu tô vivendo isso, quando eu lembro que eu tava fazendo aquele outro curso e tipo, eu na época fiquei na dúvida se largava ou não, se tentava Enem de novo ou não, sabe? Tipo, nossa, eu me sinto tão aliviada por ter trancado aquele curso e por ter tentado passar em medicina, sabe? Tipo, nossa, eu sou muito grata a mim por ter feito isso, porque é uma sensação, assim, indescritível e eu acho que cada pessoa merece viver isso na vida dela, sabe? Tipo, a vida é muito curta e a gente merece fazer o que a gente gosta, independente de seja difícil ou não, porque ai, gente, é uma sensação, assim, muito boa, me sinto muito feliz, me sinto muito aliviada e é incrível. Não é um processo fácil, é um processo difícil, é algo doloroso, às vezes demora. Eu levei 3 anos para finalmente conseguir passar no curso que eu quero, em uma cidade que eu quero, em uma universidade que eu quero, mas no final vale muito a pena. Depois que você passa, tipo assim, a pessoa nem lembra, sabe, do sofrimento direito. Você até lembra, mas assim, não faz mais diferença nenhuma o tempo que você se dedicou para aquilo, sabe, tipo, o sofrimento. Enfim, no final tudo vale a pena. Tipo, dói as reprovações, dói você sentir que tá se esforçando tanto e o resultado não vem. Às vezes eu também acabava me comparando com pessoas que tinham passado mais rápido, só que de fato cada pessoa vai ter o seu processo e eu acho que a minha aprovação chegou no momento que era pra chegar. E também ao longo desse processo a pessoa acaba ouvindo comentários que machucam, que não são legais. Eu ficava bastante isolada ao longo desses 3 anos, então tipo, eu tinha contato com poucas pessoas, que era tipo minha mãe, meu namorado e uma amiga que é muito próxima de mim, que é Giovana. Tinha outras pessoas também que eu acabava tendo contato, mas ao longo desse processo eu fiquei mais isolada, por conta que às vezes eu não ouvia diretamente, mas eu ficava sabendo de comentários muito chatos sobre mim, de pessoas que não entendiam o meu processo, que achavam e que insinuavam, né, que eu tava, tipo, usando meu tempo de uma forma que não era tão útil, porque eu só estudava, mesmo que eu passasse 8, 9 horas líquidas estudando por dia, e de fato era algo que eu ignorava. E às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas 3 anos é muita coisa. Mas tipo, tem pessoas que passam 3 anos fazendo um curso que elas não gostam, que passam 3 anos procrastinando, que passam 3 anos em um trabalho que elas não gostam. E tipo, eu passei 3 anos me dedicando pra algo que hoje eu estou muito feliz de conquistar e que ao longo da minha vida também é o que de fato eu queria, sabe? Então, tipo, às vezes as pessoas não levam isso em conta, elas acham melhor você passar 3 anos ou mais em um curso que você não gosta, infeliz, do que 3 anos fazendo um cursinho para tentar passar em algo que você realmente quer. Só o que eu tenho a dizer é que a sensação de estar do outro lado da pessoa que foi aprovada e que realizou algo que queria tanto é maravilhosa. Eu acho que cada pessoa merece viver isso.
no curso que ela quer, ou sei lá, no concurso que ela quer, enfim, seja lá o que você deseja. Cada pessoa merece viver isso porque é muito bom. E eu vim gravar esse vídeo com essa camisa que eu usei para fazer minhas provas ano passado, que é a camisa do Cada Dia Conta, que basicamente significa que cada dia de esforço conta. Então, tem dias que você não vai estar tão animado para estudar, em que você não vai estar tão motivado, mas você vai estudar um pouco e no final isso vai contar, tipo, conta muito. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês minha aprovação e deixar essas mensagens, né, para pessoas que ainda estão aí no seu processo. Sabe, tipo, não desistam porque só vocês sabem da sua capacidade. Gente que vem com comentário tóxico, ignora. Porque, tipo, essas pessoas nunca vão entender de fato como é seu processo. Só você sabe do que você passa em cada dia. Então, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!